Olá, sou o professor André Brock e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre equação de segundo grau, como resolver, o que é uma equação e como resolver. E no próximo vídeo vou falar um pouco, dar alguns exemplos, aliás, nos próximos vídeos, alguns exemplos sobre aplicações. Muita gente sabe resolver uma equação, mas não sabe exatamente para que utilizá-la. Então nós veremos também em vídeos futuros. Bom, primeiro, o que é uma equação de segundo grau? É toda equação na incógnita x, aqui no caso, que eu consigo escrever no formato ax² mais bx mais c. Ela não precisa necessariamente estar nesse formato, mas eu consigo escrevê-la nesse formato. A, b e c são os coeficientes dessa equação de segundo grau. A única exigência aqui, a única condição, é que o A não pode ser zero. Tá? O B e C podem, sem problema algum, e aí geram as nossas equações chamadas incompletas, se o B for zero ou se o C for zero ou ambos. Agora o A não pode, porque se o A for zero, nós teremos aqui a eliminação do termo x², deixa de ser uma equação de segundo grau para ser de primeiro. Então, alguns exemplos aqui de equações de segundo grau. Primeiro exemplo, x² menos 5x mais c. Essa é uma equação que nós chamamos de completa. Tá? Por que completa? Porque todos os coeficientes são diferentes de zero. Já no item B, você percebe que a equação ela é incompleta. Por quê? Porque não existe o termo x. Quer dizer que o B é zero. Como que nós identificamos os termos? Primeiro, a equação tem que estar nessa forma reduzida, ax² mais bx mais c. E no item A nós temos esse formato, no B também, no C, no D, só no E que não. Então, colocando nesse formato, o que seria esse formato? Você, por exemplo, deixar todos os termos de um dos lados da igualdade e do outro lado nada, quer dizer, zero. Feito isso e agrupando os termos semelhantes, você tem a forma reduzida. Aí, para identificar quem é o coeficiente A, é só verificar quem é que multiplica o x². É 1, quando não tem nada. Elemento neutro da multiplicação. Então, nesse primeiro exemplo, o A é igual a 1. O B, quem que multiplica o termo x? É o menos 5. E o C? O C é o termo independente, que não está ligado a x, que é 6. Já no item B, nós temos A igual a 1 também. Tá? E o B, como não há termo x, é porque o B é zero. E o C é menos 25. Então, nós temos aqui uma equação incompleta. Não é que está faltando alguma coisa que impossibilite sua resolução, não. Tá? Ela só não tem todos os termos aqui da nossa definição. Um dos termos está faltando, ou o termo x, ou o termo independente. No item C, por exemplo, nós temos A igual a 1 também. Tá? O B é menos 8, que é o coeficiente do x, e quem é zero aqui? O C. Já no item D, nós temos A igual a 3, B igual a 0 e C igual a 0. Perfeito? Agora, como identificar os coeficientes dessa equação de segundo grau do nosso item C? Primeiro, você tem que escrever essa equação no formato ax² mais bx mais c. Vamos tentar fazer aqui mesmo? Olha aí, você tem x², tá? x² menos 5x menos 3x². Então, vou colocar tudo para a esquerda, subtrair 3x² aqui dos dois lados. Menos x mais 7. Não sobra nada do lado direito. Aí nós vamos agrupar os termos semelhantes. x² menos 3x² dá menos 2x². Menos 5x com menos 1x dá menos 6x. E o mais 7... não tem com o que somar aí, nenhum outro termo independente. Pronto, agora sim nós temos o formato ax² mais bx mais c. O A é menos 2, o B é menos 6 e o C, é igual a 7. Ok? Bom,
como resolver a equação de segundo grau? Não há um só método. O mais tradicional é através da utilização da fórmula de Bhaskara. Bhaskara, o matemático que desenvolveu, que contribuiu e muito aqui para esse estudo de equação de segundo grau, ele isolou x, porque nem sempre a gente consegue fazer isso, como, por exemplo, nós isolamos numa equação de primeiro grau. Tá? Então, ele utilizando aí princípios básicos e simples, né, e uma fatoração, ele conseguiu isolar o x e já deixar a fórmula pronta para que nós possamos determinar a solução ou as soluções dessa equação. Porque a equação de segundo grau pode ter até duas soluções, duas raízes. Pode ter uma só, né, e pode não ter solução também. Então a fórmula de Bhaskara diz que o valor do x é obtido fazendo menos b, mais ou menos a raiz quadrada, essa letra aqui é a letra delta, uma letra grega, maiúscula, né? E esse delta ele é chamado de discriminante da nossa equação. Tá? Discriminante por quê? Você vai ver que ele vai determinar, ele vai nos mostrar quantas soluções a equação tem. Dividido tudo por 2a, o delta está aqui, b ao quadrado menos 4ac. Bom, essa fórmula ela resolve toda e qualquer equação de segundo grau. Lógico, só não resolve aquelas que não têm solução, mas ela nos indica quando tem e quando não tem solução. E se tem, qual é ou quais são essas soluções. Serve tanto para equação completa ou incompleta. Por exemplo, numa equação incompleta em que o b é zero, você coloca zero no lugar do b e resolve normalmente. Ou se o c é zero, você coloca c aqui, né? Desculpa, você coloca zero aqui no lugar do c. Vamos então a um exemplo aqui, uma equação completa, né? Ficou um pouco mal configurado aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Bom, primeira coisa que nós precisamos fazer para usar aqui a fórmula de Bhaskara, e eu disse há pouco que não é a única maneira de resolver, existem outras, tá? O bom dessa é que se você souber aplicar, você resolve qualquer equação. Há outros métodos que são interessantes também, mas que dependendo do formato, dependendo da combinação de valores, acaba sendo um pouco mais difícil de você fazer ou pode até impossibilitar a resolução. Certo? Bom, então vamos lá. Primeiro, identificar os coeficientes. Nós temos aqui a igual a 1, que é o termo que multiplica o x quadrado. O b é igual a menos 5. O c é igual a 6. Então, primeiro calculando aqui o discriminante, o delta, nós teremos delta igual b ao quadrado, cuidado aqui com a questão do sinal, tá? É o menos 5 que está ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 6. Menos 5 ao quadrado dá 25, positivo. Menos 4 que multiplica 1, que multiplica 6, dá menos 24. Portanto, o valor do delta é igual a 1. Se o delta é um valor positivo ou zero, você consegue resolver a equação de segundo grau. Por quê? Nós não podemos esquecer que o delta vai ser utilizado na fórmula de Bhaskara dentro de uma raiz quadrada. E não existe raiz quadrada de número negativo. Tá? Então, se for zero, tudo bem, se for positivo, tudo bem. Tá? Pode até não ser uma raiz, né, inteira, não há problema algum. Vamos supor que o delta dê 5, raiz de 5 existe? Existe, né? Dá 2, alguma coisa. Não é uma raiz exata, mas ela existe. Agora, a raiz de menos 5, essa já não existe. Então, quando o delta é positivo, vai ter solução. Quando ele é zero, também tem, mas quando ele é negativo, não há solução, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Aplicando aqui a fórmula de Bhaskara, né, nós vamos ter menos esse menos da fórmula. Tá? Vamos lembrar que o b é negativo, então fica menos o menos 5, o oposto do menos 5, que é mais 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, né? Sobre 2 que multiplica 1. Então aqui nós vamos ter 5 mais ou menos 1
sobre 2. O que acontece aqui? Eu tenho mais e tenho menos. Isso gera duas soluções diferentes. Tá? A gente pode chamar aqui de x1 e x2, xa e xb, x', x2', como você preferir. São dois possíveis resultados para a minha equação. São dois resultados, né? São dois valores de x que, se eu inserir aqui, fizer a substituição, a equação estará satisfeita. 5 mais 1, 6, sobre 2, dá 3. Esta é uma das soluções. 5 menos 1, 4, sobre 2, dá 2. Você pode testar, né? Coloque 3 no lugar do x aqui e aqui. 3 ao quadrado, 9. Vou marcar aqui. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Com mais 6, quanto é que dá? 0. Então tá ok. Satisfez aqui a igualdade, né? E se for 2, 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Né? Com mais 6, quanto que dá aqui? 4 menos 10 dá menos 6. Com mais 6 dá 0. Também está satisfeita a equação. Perfeito? É isso. Aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver a equação é isso aí. O que pode acontecer, como eu falei, o delta ser negativo, e aí não tem como aplicar a fórmula, quer dizer, você conclui que não tem solução. Nós costumamos indicar, né, quando é uma resolução de uma equação simplesmente, o seu conjunto solução. Como são dois possíveis resultados, nós colocamos aqui os elementos 2 e 3, ou conjunto verdade. Mais um exemplo aqui. X ao quadrado menos x mais 2 igual a 0. Nós temos, nesse caso, A igual a 1, B igual a menos 1 e C igual a 2. Ok? Vamos, então, para o cálculo do delta. O delta vai ser B ao quadrado menos 1 ao quadrado. Menos 4ac, menos 4, que multiplica 1, que multiplica 2. Portanto, o delta vai ser 1. Menos 4 por 1 dá menos 4, que multiplica 2 dá menos 8. 1 menos 8 é menos 7. Olha o que acontece aqui. Né? Eu vou ter que jogar esse valor do delta aqui, dentro de uma raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de menos 7. Essa raiz quadrada não existe. Tá? Se não existe, isso impossibilita aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, você conclui que aqui, essa equação, né, a equação dada aí, né, não possui raiz real. Ok? A gente costuma falar raiz real, quer dizer, não existe nenhum número real, você pode tentar com quantos você quiser, que se você lançar aqui no lugar do x, né, essa expressão à esquerda vai dar 0. Não tem solução. Perfeito? Que existe um conjunto de números chamado conjunto dos números complexos, que lá nós definimos raízes de números negativos e aí dá para encontrar. Mas é algo assim bem mais abstrato e que a gente não utiliza nos problemas do cotidiano. Ok? Bom, então só para resumir aqui, se o delta é positivo, a equação tem duas raízes, foi o nosso primeiro exemplo. Se ele for negativo, não tem raiz. Agora, quando o delta é zero, né, o que acontece? Olha, a fórmula de Bhaskara, ela é essa daqui, menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Se o delta é zero, a raiz de zero é zero. Tá? E quando você faz menos b mais ou menos zero, o resultado é o mesmo. Né? Se somar zero dá um resultado, se subtrair zero, o resultado é exatamente o mesmo. Então você vai ter um só valor para x. Ok? Bom, eu mostrei aqui como resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Agora, e se as equações são incompletas, como eu posso resolver? Eu vou deixar para o próximo vídeo. Então,
Encerro por aqui. No vídeo seguinte, na segunda parte desse vídeo, eu vou mostrar como resolver equações incompletas. Até lá!